terceira aula sobre o Estado Federal e a sexta aula sobre a organização territorial do Estado. O sexto vídeo, né, sobre a organização territorial do Estado, e o terceiro vídeo, né, que são revisões aqui. Então, portanto, o que nós tratamos nesse vídeo, né, são resumos do que a gente estuda de forma muito mais aprofundada nas nossas aulas, né, nas aulas presenciais. Aqui é um auxílio, né, aos nossos alunos e a quem mais, né, acha interessante estudar a teoria do Estado, a teoria da Constituição. Né, são vídeos de suporte, né, que vêm acompanhados, né, no nosso blog também de textos. Né, os meus livros estão à disposição gratuitamente no blog. Meu livro sobre a teoria do Estado, né, que é o Direito Constitucional, volume 2, meu livro sobre direitos fundamentais, que é o Direito Constitucional, volume 1, e meu livro sobre teoria da Constituição, que é o Direito Constitucional, volume 3, estão divididos em vários textos no blog. Vocês acessando o blog, que é o meu nome, né, www.joseluisquadrosdmagalhães, tudo junto em minúsculas, sem acento, .blogspot.com. Né, e no blog vocês vão encontrar então esses livros. Basta entrar no blog, no lado direito, tem um monte de links, e ali tem, para a Teoria do Estado, está lá o livro Teoria do Estado, dividido em 40 textos, para facilitar a leitura, acompanhando as aulas. Tem Teoria da Constituição, que está meu livro Teoria da Constituição, também dividido em vários textos. E tem o meu livro Poder Municipal, também está lá dividido em vários textos. Meu livro sobre federalismo, também dividido ali sobre vários textos. Né? E o livro sobre direitos humanos, na verdade é o volume 1 do Direito Constitucional, que trata de direitos fundamentais e direitos humanos. Direitos fundamentais são os direitos humanos na perspectiva constitucional. Bom, vamos lá, nessa aula agora, nessa revisão agora, nós vamos ver uma outra classificação do Estado Federal possível, né, que é o federalismo centrípeto ou centrífugo, ou federalismo por agregação ou segregação, segundo a terminologia de alguns autores. O que significa isso? O Estado Federal aqui diz respeito ao processo de formação do Estado Federal. Né? Então, aqui eu fiz esses desenhos aqui que podem auxiliar. De uma aluna minha do mestrado, do doutorado, ela falou que meus quadros, eu vou desenhando nos quadros, sempre escrevo muito, desenho muito no quadro. Ela começou a tirar retrato dos meus quadros e colocar no Facebook, falar que meus quadros eram muito bonitos. Não acho bonito, não, esses desenhos são bonitos, não, mas ajudam a gente a entender a lógica do sistema. Aqui está um federalismo centrípeto, ou seja, essas duas setas em direção ao centro. Quando eu faço então uma força centrípeta, né, o federalismo centrípeto é aquele que caminha em direção ao centro. Né? E aqui então, por que isso? Aqui diz respeito ao processo de formação do Estado Federal. O Estado Federal, o primeiro Estado Federal da história, a primeira Constituição Federal da história, Estados Unidos, 1787. O embrião do federalismo já está na Suíça, muito antes do que isso, com a formação da Confederação Helvética, mas a Suíça só se transforma em federação em 1848. Então, ela é uma confederação, ela marca esse processo inicial histórico de formação do Estado Federal na modernidade, no caso suíço, até antes da data que a gente coloca como data simbólica para a modernidade, né, que nós temos utilizado nos nossos livros e discussões, né, como sendo uma referência simbólica. Né, 1492, a gente sabe, por exemplo, que o Estado português, né, já vem, para muitos historiadores, já se formando desde o século XIII, o Estado moderno português. A gente coloca uma data simbólica para a afirmação dessa modernidade, 1492. Então a Suíça já antecede a isso, já vem com o embrião do federalismo já desde o século XIII. Né? Mas o primeiro Estado Federal são os Estados Unidos da América, 1787, a Constituição dos Estados Unidos da América. E o que aconteceu lá? Primeiro aconteceu a independência, das colônias. Então cada círculo desse aqui, né, é um Estado soberano. Aquelas 13 colônias, na guerra contra a Inglaterra, declaram a independência e transformam em Estados soberanos. Né, e adotam, então, constituições, com a Constituição importante do Estado de Virgínia, né, que precede a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição Federal. Esses Estados, então, soberanos, vão se unir precariamente em uma confederação. Veja bem, o que era separado, Estados soberanos, a partir de 1777, né, tentam formar uma confederação, vêm os artigos da confederação. Então, há uma união, cria-se um centro provisório. Numa confederação é uma união
de estados soberanos, precária, o centro é precário, tem poucos poderes, né, não tem soberania, os estados mantêm as suas soberanias, e essa união precária numa confederação se justifica muito por fatores militares, de segurança, a guerra contra a Inglaterra continua, né, e fatores também econômicos, né, interesses que fortalecem, né, esses elos econômicos entre esses estados soberanos. Então, aqui há essa força centrípeta, ou que alguns autores chamam de federalismo por agregação. Né? O que era separado se agrega. Aqui há, portanto, uma união real, daí a palavra união. O que era separado se une, né? Formando inicialmente uma confederação. Depois o centro é reforçado, a força centrípeta, uma agregação, o centro é reforçado com a formação da federação, né, 11 anos depois da Declaração de Independência em 1776, né, e do início, né, das negociações para a Confederação em 1777. Então, em 1787, essa confederação se transforma na federação, né, que passa a ser uma ideia de uma união indissolúvel desses estados. Então, esse processo centrípeto. Importante lembrar que esse processo nos Estados Unidos representa o quê? Esses estados, que eram soberanos, eles abdicam da sua soberania para o Estado federal que eles estão inventando, pessoa jurídica de direito público internacional. Então, os estados soberanos, os Estados Unidos, né, você tem outros federalismos centrípetos, o caso da Argentina, né, que é uma federação muito avançada também, outro exemplo. Né? Então, os Estados Unidos, esses estados soberanos, abdicam da sua soberania e transferem essa soberania para o Estado federal. Uma nova pessoa jurídica que eles inventaram, né, e que agora passa a ser aquele que é o titular, né, o titular da soberania, o povo, nesse Estado federal. Né, o Estado federal é o soberano. E vão pegar suas competências legislativas, administrativas e judiciais e transferir para a União, pessoa jurídica, direito público interno. Estado federal é uma coisa, então esses estados soberanos abdicam de sua soberania e transferem a soberania para o Estado federal. Esses estados soberanos também abdicam de parcelas de suas competências legislativas, administrativas e judiciais e transferem para a União, pessoa jurídica e direito público interno. Então são criados aqui, né, daqui esses desenhos aqui, esses dois círculos, né, que são duas invenções. O Estado Federal, que recebe a soberania, pessoa jurídica e direito público internacional, e a União, pessoa jurídica e direito público interno, que recebe parcelas das competências legislativas, administrativas, de governo e judiciais dos Estados-membros. Né? Importante lembrar que nesse modelo centrípeto, né, o federalismo típico, né, tradicional, porque ali houve a união real, né, nesse federalismo centrípeto, né, o federalismo representa para esses Estados-membros, e é importante ler um livro clássico, né, que são os artigos, né, sobre federalismo, nesse Estado federal centrípeto, o federalismo representa perda de soberania para os Estados-membros e perda de competências legislativas, administrativas e judiciais. Tá? O livro que eu mencionava, a gente encontra com vários títulos, entre eles, né, O Federalista ou Os Artigos da Federação, né, que é um livro clássico que vai nos mostrar todo o debate que ocorria no processo de formação da Federação Norte-Americana. Então, nesse caso aqui, no federalismo centrípeto, né, há essa união, e o que significa, então, para esses estados que estão se unindo, perda da sua soberania, da independência, perda de algumas competências. Mas isso porque há um outro ganho que pesou mais nesse momento. Né? O ganho econômico, o ganho de segurança, o ganho político, né? Que vai efetivamente transformar, né, os Estados Unidos em uma grande potência econômica, uma grande potência militar. Né? Não houvesse a união, né? E dessa união, então, começa a formação do atual território norte-americano, porque as 13 colônias inicialmente era só na costa leste. Né? Depois há toda a expansão para o oeste, né, onde se ocupam vários territórios, né, se adquire o Alasca, por exemplo. Né? Então, o território norte-americano, o processo de formação do território norte-americano, no nosso blog tem um mapa, né, com esse processo de formação do território,
no decorrer do século XIX, principalmente, que ilustra muito bem a formação dos Estados Unidos da América e onde vão chegando outros Estados-membros. Né? Os Estados Unidos tomou numa guerra do México, né, vários estados, mais da metade do território mexicano. Né? Então outros estados vão chegando que vai constituir, depois invadem o Havaí, compram o Alasca da Rússia, né? Na guerra contra a Espanha tomam a Flórida, né? Na guerra contra o México tomam o Texas, vem o Texas, Califórnia, Arizona, Novo México, etc. Isso vai no blog, lá tem mapas, né, mapas de apoio à teoria do Estado, vocês vão ter uma visão dessa expansão territorial norte-americana. E aí então formando hoje os 50 estados membros da federação, né, nos Estados Unidos, esse federalismo centrípeto. O nosso federalismo é um federalismo centrífugo, ou seja, o Brasil nasceu em 1824, com a Constituição de 1824, o Brasil é um estado unitário e vai se descentralizar para formar artificialmente uma união, um estado federal, né, composto por estados-membros que são as antigas províncias que agora recebem a autonomia constitucional pela nossa segunda Constituição, a Constituição de 1891, nossa primeira Constituição Federal. Então, aqui é interessante a gente lembrar, primeiro, no federalismo centrífugo não há um processo histórico real de união. Né? O Brasil nasceu um Estado unitário. Um Estado unitário que vai se descentralizar e que em 1891, com a nossa Constituição da República, a República 1889, que vai fazer a Constituição, a segunda Constituição brasileira, uma Constituição liberal, né, republicana, a primeira Constituição, a Constituição liberal conservadora, a segunda também liberal conservadora, mas a primeira do Império. Né, o Brasil é uma monarquia constitucional em 1824, que vai se transformar em uma república, né, em 1891. A Declaração da República em 1889, né, a ruptura com o Império, com a monarquia constitucional, e que vai culminar com a Constituição de 1891, uma Constituição federal. Essa Constituição brasileira, ela copia várias instituições do constitucionalismo norte-americano, o presidencialismo, por exemplo, a ideia de uma Suprema Corte, depois um controle de constitucionalidade difuso, a ideia do nosso Senado, ele não é igual, mas é inspirado também no Senado norte-americano, num federalismo simétrico, né? A ideia de federação também, né, que vem dos Estados Unidos. Só que, historicamente, a nossa federação é diferente. É um federalismo centrífugo, né? Portanto, em direção à descentralização. Nosso federalismo significa uma busca pela descentralização. O caminho do nosso federalismo é a busca da descentralização. Para nós, portanto, os Estados-membros ganharam autonomia, ganharam competências legislativas, administrativas, de governo, competências judiciais e, principalmente, o que marca a federação, os nossos Estados-membros, em 1891, ganharam competências constitucionais. Então, enquanto no federalismo centrípeto, para os Estados, representa perda de autonomia, de competências, em relação, é criado de baixo para cima, os Estados Unidos, aqui é criado de cima para baixo. Né? Então, o Estado Nacional, né, é que vai transferir competências legislativas, administrativas, judiciais e constitucionais para os Estados-membros, né, num federalismo de dois níveis ou de duas esferas, de 1891, e um federalismo dual. O que marca o federalismo dual? Né? Você tem as competências da União bem separadas das competências dos Estados-membros. Né? Diferente de um federalismo de cooperação, onde existe, então, um compartilhar de competências. Né? O nosso federalismo, inicialmente, nasce como federalismo dual. Né? E centrífugo, ou seja, ele busca a descentralização. Uma pergunta pode surgir, e aí isso gera muitos equívocos, muitos erros grosseiros. Bom, o federalismo, até o momento, obviamente nós estamos trabalhando dentro de um contexto histórico, nós estamos falando desse federalismo, né, atualmente, né, século XXI, 2013, né, onde, então, nós podemos afirmar que no federalismo centrípeto, esse caminhar em direção ao centro, de certa forma, ele continuou. Né? Ou seja, hoje a união dos Estados Unidos é muito mais forte do que era há 100 anos atrás. E muito mais do que era há 200 anos atrás. Né? Lembrando que a Federação dos Estados Unidos surgiu em 1787. Então há esse caminhar em direção ao centro,
mas que ele não é um movimento retilíneo, né, uniforme. Mas a gente pode ver que há determinados momentos, em momentos de crise, né, há um fortalecimento da União, em outros momentos há um fortalecimento dos Estados, né, e há como que uma tensão permanente, né, entre duas forças. Uma força constitucional que tenta manter essa União viva, né, lembrando que os Estados Unidos já teve uma guerra de secessão, né, no século XIX, onde vários estados do Sul, né, formaram uma confederação e se rebelaram, né, contra o poder central em Washington, na época do Abraham Lincoln. Né, e então há uma força constitucional mantendo essa união, né, e ao mesmo tempo uma força de segregação, de autonomia, de independência, de maior autonomia dos Estados-membros. É do equilíbrio entre essas duas forças, entre essa força centrífuga, né, que marca a tradição norte-americana independentista, né, de forte autonomia dos Estados-membros, que sempre estão querendo mais autonomia, e de um outro lado, uma força centrípeta constitucional de manutenção da União, é que vai haver um equilíbrio do federalismo norte-americano. Esse equilíbrio vem, portanto, dessas duas forças. Uma matriz cultural independentista, autonomista, fortemente descentralizada do federalismo norte-americano, né, junto com uma matriz constitucional que busca a manutenção dessa união. E é dessas forças que vai nascer um equilíbrio, né, e o modelo federal norte-americano, que obviamente vai alterando com o tempo. Né, e em determinados momentos há tendências distintas. Em momentos de crise, a gente pode dizer que há uma tendência de maior fortalecimento do centro. Em outros momentos, uma tendência de fortalecimento dos Estados-membros. No caso brasileiro, essa lógica é diferente. Primeiro, a nossa matriz é uma matriz centralizadora. Embora nós tenhamos uma história municipalista muito forte, que vem da tradição portuguesa, os municípios, na época do Brasil colônia, tinham mais autonomia do que os municípios na época do Brasil Império. Então a gente tem uma tradição municipalista muito forte. Mas, do outro lado, a gente tem uma tradição de um poder central forte, até construído com o apoio, né, de lideranças locais, municipais, etc. Aí depois, né, a gente pode discutir um pouco da história brasileira, do coronelismo, da lógica desse poder local sustentando um poder central. Mas a gente tem uma matriz centralizadora muito forte. Mas a gente tem uma busca constitucional pela descentralização. É o federalismo centrífugo. Então a descentralização é uma marca do nosso federalismo. Nós devemos buscar essa descentralização. Né? E há um equilíbrio, há como forças, né, centralizadoras muito grandes, né, autoritárias até mesmo, de uma matriz centralizadora muito forte, e de outro lado, né, uma busca por democracia acompanhada de uma busca por descentralização. Então isso é uma coisa interessante na nossa história constitucional. A gente pode dizer aqui, por exemplo, que na nossa federação, nós temos lá, primeira Constituição, 1824, né, é um Estado unitário. Depois, vem uma descentralização com a Constituição de 1891. O federalismo busca, a Constituição fala em voto livre. Então você tem um discurso democrático que vem acompanhado de uma descentralização. Não que a gente tenha tido democracia nesse período, né? Não tivemos. Foi a época das fraudes eleitorais, da política do café com leite. Então, mas vem um discurso de voto livre, democrático, vem acompanhado da descentralização em 1891. Depois, nós temos um federalismo de cooperação em 1934. Né? A Constituição brasileira de 1934 vai trazer esse federalismo de cooperação, onde o grau de descentralização é menor do que o grau de descentralização de 1891. Só que a Constituição de 1934 não é aplicada. Né? Vargas fecha o regime, não aplica a Constituição de 34, e aí a gente tem um Estado unitário, né? Um federalismo nominal, né? Um federalismo de mentira, né? Com o Estado Novo, 1937, né? O Vargas nomeia interventores, acaba com a autonomia dos estados, né, e a Constituição de 37 é uma Constituição de caráter autoritário, de natureza fascista. Né? Depois, então, com o autoritarismo, acaba a descentralização. Com o processo de redemocratização,
1946, né, vem a busca pela democracia e, de novo, a descentralização. A Constituição Federal de 46 vai ser, a partir de 46, nossa primeira experiência de uma democracia representativa que funciona aos trancos e barrancos, né, mas que vai de 1946 até o golpe empresarial militar de 1964, que acaba com a democracia que completava 18 anos no Brasil. É uma democracia representativa que trouxe avanços importantes para o Brasil, né, mas que infelizmente foi, né, interrompida pelo golpe financiado por empresários e praticado por alguns militares no Brasil, que instalou uma ditadura que vai até um período de redemocratização, eleição de Tancredo, em 1985, né, posse do Sarney, Tancredo infelizmente morre, em 1987, 1988, o processo constituinte que culmina com a Constituição Democrática de 1988. Nesse período da ditadura, né, de novo, um federalismo nominal, de mentira. E aqui a gente tem as Constituições de 1967 e a emenda número 1 de 1969, que na verdade não é emenda coisa nenhuma, é uma outra Constituição outorgada, imposta pelo triunvirato militar no poder. E aqui então a gente tem uma federação nominal. Tem nome de federação, mas não é federação. E 88 descentraliza de novo, né? E aí vem a democracia, que agora veio, né, para ficar. O que nós precisamos é fazer avançar essa democracia cada vez mais e buscar novas formas democráticas. Nosso tempo está encerrado.